Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a um conteúdo aqui do nosso canal, compartilhando algumas informações com vocês sobre o HFOF, que geralmente são repassados na consultoria, tá passando aqui para vocês, certo? Então, pegando o relatório gerencial aqui do HFOF, né, que ele é um fundo de fundo bem conhecido, bem antigo, faz parte do HGLG, HGRU11, ou seja, eles são bem famosos, bem antigos. Ele é um fundo de fundo que está com dividend yield de 11,6%. É um dividendo até bom, mas deveria estar maior ainda, porque ele é um fundo de fundo e, como sendo um fundo de fundo, ele negocia, tem na sua carteira outros fundos imobiliários. E os fundos imobiliários caíram muito. Então, esse dividend yield deveria estar acima, bem acima ou igual ao de um fundo de papel, né? Infelizmente, ele não está. 11,6. Isso acontece porque tem muito fundo de tijolo dentro da carteira. Esses fundos de tijolos caíram, o que fez o dividendo subir. Só qual é o problema? É porque o HFOF comprou cotas. E quando ele comprou essas cotas, o que acontecia? Essas cotas estavam em outro valor, não estavam nos valores que está sendo negociado agora. Está com valor patrimonial por cota de R$ 64,54. O mercado precificou bem abaixo, na casa de R$ 53,99. Ou seja, você consegue comprar com 16% de desconto. Para um fundo de fundo, esse é um pequeno desconto. Tem gente que diz que quando você compra um fundo de fundo, você tem duplo desconto, porque o fundo está descontado e os fundos que estão na carteira estão descontados. Mas eu discordo, porque no Brasil você tem a possibilidade de comprar o fundo que está descontado aqui dentro de forma direta. O lucro por cota foi na casa de 57 centavos. Do ponto de vista de vacância física e financeira, ele não vai ter. Por quê? Porque ele investe na cota de outros fundos imobiliários. Com relação à vacância nos fundos imobiliários de tijolos, continua muito alto. Lajes corporativas ainda mais. E em shopping nós vamos ver porque em novembro e em dezembro e até mesmo início de janeiro, os shoppings ficam muito ocupados. Mas agora, no período do carnaval, a desocupação aumenta, né? E o Capture Ratio não vai ter, porque este fundo é um fundo de fundo, certo? O dividendo distribuído em janeiro foi de 56 centavos, que vem aí junto com os outros fundos, com cronograma de pagamento no dia 14 de fevereiro. Ele teve uma redução recente dos rendimentos devido ao aumento da vacância dos fundos de tijolos, isso já era esperado. Por quê? Porque em cenário de Selic 13,25 é bem complicado você manter imóvel, né? Muita gente aproveita esse cenário para entregar. E o cenário desfavorável, que é a crítica financeira que o governo ele está passando atualmente, certo? Da composição de ativos, ele tem 26% em lajes corporativas, ou seja, o HFOF ele é um fundo muito bom, só qual é o problema que ele tem? Como ele é um fundo muito antigo na Bolsa, ele foi criado no período em que as lajes corporativas reinavam no IFIX. Hoje em dia, quem reina no IFIX são os fundos de papéis, certo? Então, ele ainda tem uma concentração muito grande em lajes corporativas. Muitos fundos imobiliários já transicionaram, já saíram da lajes corporativa, mas o HFOF ele acaba seguindo preso, né? Ele tem grandes participações em HLOG 11, TVRI 11, HREC 11,
HGBS11, nesse caso aqui já está disponível para comprar, né? Que esse aqui é um fundo de shopping. Esses outros aqui são principalmente para investidores qualificados. GTWR, eu não gosto deste fundo imobiliário, porque ele só tem um imóvel e é alugado para o Banco do Brasil. Eu sei que o Banco do Brasil não vai sair de lá, mas não gosto de fundo imobiliário com monoativo. RBVA, que sofreu um crescimento, né? Tá entregado bons resultados de renda urbana. Ele é um dos 4 grandes, junto com HGRU11 e TRXF11. Tem o GARI, só que o GARI ele é bem mais tímido e custa abaixo de R$10 e está em crise. CPTS, um fundo que muita gente vendeu e está esperando ele subir para vender. Canip é um fundo muito seguro, mas o rendimento dele está muito baixo, né? Tanto que o rendimento da poupança se aproximou do dividendo do Canip, né? Ou seja, horrível. MCCI11 fez muito sucesso no ano de 2023 e o HSML11 que ele tem um sério problema porque a dívida dele vai crescer, vai para casa de 24 milhões esse ano, certo? Então aí um fundo que está na carteira e vai dar dor de cabeça para o HFOF, certo? Então os FIIs que ele acaba investindo está com um belo desconto, principalmente os de tijolos, né? O fundo de tijolo chegou a bater quase 32% de desconto, já os fundos de papéis não, aumente 14%, porque dívida, né? Dívida é dívida, certo? Do ponto de vista de reajustes de aluguéis, como ele é um fundo imobiliário, a maioria dos seus contratos são indexados à inflação que está disparando. Movimentações em janeiro foi 5,1 bilhões, porque existe uma gestão ativa no HFOF. Ele comprou 4 milhões, aproveitou a queda aí para comprar 4 milhões de novos investimentos e vendeu aí 1,1 milhão. Com relação às movimentações em 2024, foi de 1,2 bilhões, o bilhão equivalente a 67,3% do seu PL, ou seja, a gente torce para que tenha sido uma boa movimentação, porque foi um ano de muito crescimento para os fundos imobiliários, mas no final do ano, ao invés da Selic ir para 9, ela foi para 13,25, ou seja, um cenário horrível. Do ponto de vista de endividamento, ele não tem endividamento direto, as suas dívidas estão relacionadas aos fundos imobiliários que fazem parte do próprio fundo imobiliário. Ele tem concentrações em lajes corporativas e shopping, mas o pior é lajes corporativas, porque lajes corporativas já viviam um momento muito ruim com queda da Selic, imagina agora com subida da Selic, né? Os fundos de tijolos vivem o seu melhor momento para você comprar, mas para o longo prazo, não para o curto prazo, porque muita gente está comprando agora pensando no curto prazo, não adianta, porque pode ser que os fundos de tijolos ainda caia mais, principalmente se a Selic for para 15, certo? E o IFIX apresentou uma queda de 5,89 e isso aconteceu por causa da Selic elevada. Toda vez que a Selic sobe, os investidores pessoa física migram da renda fixa, migram dos fundos imobiliários para a renda fixa. Vamos lá para o comentário do gestor, né? Onde ele traz aqui os principais pontos. É que o fundo reduziu os dividendos, né? Devido ao aumento da vacância nos fundos de tijolos, queda no preço dos FIIs, né? Sabemos que eles caíram, mas ao mesmo tempo tem muito fundo barato, ou seja, oportunidade de comprar barato e reduzir principalmente o preço médio, com potencial de no longo prazo ele se valorizar
vender esses fundos imobiliários, pegar o rendimento e distribuir para o seu cotista, e um cenário bastante volátil, ou seja, bastante de incerteza, se o governo Lula vai até o final, se o Bolsonaro vai ser preso ou não, né? Que os Estados Unidos vão interferir aqui devido a essas brigas aí com relação às mídias digitais, é um cenário que nós vamos observar ainda. Então, nesse cenário, quais seriam os pontos favoráveis, ou seja, que seria interessante, pontos a favor do investimento? O mercado está precificando na casa de 53, mas ele vale 64, ou seja, você pode investir, esperar ele subir e vender, ou seja, está com desconto de 16%, mas isso só viria no longo prazo. O rendimento que ele distribuiu de 56 centavos é competitivo para o setor de fundo, já quando comparado aos outros fundos, aos outros segmentos, não seria tão competitivo. Está com dividendo de 11,6 e o melhor cenário seria o quê? Já que muitos investidores estão brigando para a taxa Selic, permanecer nos fundos imobiliários, comprar. Quando esses investidores fizerem um movimento de volta, a cota vai subir e aí teremos a oportunidade de vender, certo? Outro ponto é que o fundo ele é diversificado, né? Tem 26% em CRI, tem 19,8% em lajes corporativas, logística, renda urbana e shopping. Lajes corporativas está bem descontado, mas é um setor que vai demorar muito para se recuperar. Mas se recuperando, o rendimento vai ser muito bom, certo? Além disso, nos últimos anos, o fundo entregou um retorno médio aí de 32%, quando superou o IFIX, né? Ou seja, isso é muito ruim, porque a diferença entre o IFIX e o rendimento da carteira foi muito baixo. E o IFIX ele é horrível, né? A carteira do IFIX é uma das piores carteiras e ele conseguiu bater aí só 1%, né? Então, no último tempo aí, né, se você investir no HFOF, é quase você está investindo no IFIX. Já os pontos desfavoráveis seriam qual? A Selic 13,25, se ela for para 14, esse fundo vai cair mais, se ela for para 15, vai cair ainda mais, porque uma parte que ainda está indecisa se vai para a renda fixa acabará indo, né? Além disso, em 2024, o fundo registrou uma queda de 27,76, ou seja, quem investiu no HFOF não vendeu na alta, perdeu, né? Perdeu dinheiro, porque os dividendos não conseguiram cobrir a queda. E já no ano de 2025, mal começou, ele já caiu 6,58, ou seja, aí está mostrando uma grande dificuldade de recuperação, certo? Ainda outro ponto é que o HFOF reduziu o seu rendimento, uma redução no seu rendimento, principalmente devido à vacância dos fundos de tijolos que fazem parte do seu portfólio, e um outro impacto é o cenário macroeconômico que não melhora, temos perspectivas só de piora. Além disso, apesar do desconto de 16,4%, que em 2024 seria muito bom, mas em 2025 isso é ruim, porque tem fundos com maior desconto, o fundo não parece demonstrar recuperação, né? Então, esse daí seria um ponto ruim, certo? Então, você pergunta ao final de tudo, será se vale a pena investir no HFOF no atual momento? Se você já está posicionado nele, você tem uma ótima oportunidade para baixar o seu preço médio. Se você quiser sair dele, esse não é o melhor momento. Por quê? Porque ele é um fundo de fundo e como fundo de fundo ele acompanha o IFIX. E qual é o problema? Além de acompanhar o IFIX, ele está entregando os mesmos retornos que o IFIX.
E o que acontece? Hoje, boa parte dos fundos individuais consegue bater o IFIX. Então, quando é que você deve investir em fundo de fundo? A maioria dos investidores tem fundo de fundo para quê? Para comprar na baixa, que é o atual momento, e vender na alta, certo? Então, fundo de fundo ele está presente dentro da carteira para uma estratégia: vender barato, comprar barato para vender na alta. Por quê? Porque o objetivo de ter um fundo de fundo na carteira não é levá-lo para o longo prazo. Por quê? No longo prazo, ele simula o IFIX. E qual é o problema de simular o IFIX? O IFIX ele é previsível e a maioria dos fundos individualmente consegue bater o IFIX. Então, se você tem uma carteira de fundos que acompanha o IFIX, era melhor você ter saído do fundo de fundo e ter comprado um bom fundo imobiliário que batesse o IFIX, certo? Então, o fundo de fundo está na carteira para comprar na baixa e vender na alta. Aí você ganha no dividendo e ganha na valorização. Por que vender na alta? Porque como ele simula o IFIX, ele vai cair, certo? Por quê? Quando a Selic sobe, IFIX cai. Quando Selic cai, IFIX sobe, certo? Então, como ele simula o IFIX ele é previsível. Já os fundos imobiliários de tijolos de papel individualmente, eles já são mais imprevisíveis, ou seja, você consegue até num cenário ruim, como nesse cenário agora que nós estamos para fundo de tijolos, você ganhar, certo? Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal e até o próximo vídeo.